Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Elton Corrêa novamente, dando continuidade à nossa resolução de questões. Hoje nós vamos iniciar a playlist do 40º exame da ordem, segunda fase, OAB Direito do Trabalho, certo? Então aqui nós vamos estar compartilhando a tela aqui com vocês, na nossa resolução de telas, com alguns detalhes, com algumas informações adicionais aqui na hora que você está construindo essa resposta, que vai com certeza te ajudar na hora de estar resolvendo ali no dia da prova, tá bom? Então vou compartilhar aqui a tela com vocês. Pronto. O 40º exame ele trouxe essa primeira questão aqui, certo? Onde sempre pede para que você faça a leitura da pergunta e depois do enunciado, certo? Então, quando ele diz aqui, ó, quando ele traz na primeira questão, concedida a você, advogado de Jorge, sobre a alegação do sócio, como você defenderia processualmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e DPJ utilizado? Justifique, tá? Então aqui, o que é que você já consegue extrair dessa informação? Você está vendo aqui que concedido a você advogado de Jorge. Então, sempre peço para que você coloque aqui, sempre você coloca desse lado direito, você coloca o autor, tá bom? O autor. E aqui você vai colocar a reclamada, certo? A reclamada aqui do lado esquerdo. E no meio você vai colocar o que? Os momentos processuais. Aqui, ó. Momentos processuais. Sempre você vai fazer dessa forma. Fica melhor para você distribuir os atos de cada ator, né, de cada participante aqui do enunciado, e aqui no meio você vai trazer todo o momento processual. Então vamos lá. Quando ele diz que foi concedido a você, advogado de Jorge, possivelmente Jorge é o autor dessa ação. Então a gente pode inicialmente colocar aqui, ó, Jorge como autor, certo? Jorge desse lado, e você é advogado de Jorge. Então você já conseguiu essa informação aqui, ó. Você é advogado de Jorge. Então, sobre a alegação do sócio, como ele traz aqui na questão, então o sócio é aqui da reclamada, ó, teve um sócio aqui que fez uma alegação. Fez uma alegação. Como você vai defender processualmente o IDPJ, certo? O IDPJ. Aí ele pergunta: como você vai defender processualmente o incidente? Então, possivelmente ocorreu aqui um IDPJ, tá? E a pergunta é: como você vai defender? Então, se você vai defender e você é advogado de Jorge, então você possivelmente vai estar defendendo alguma coisa que envolva um IDPJ aqui pelo lado do autor. Tá? Isso aqui é o que a gente consegue extrair inicialmente aqui da leitura da pergunta, certo? Então vamos lá agora para a leitura do enunciado. Ó, Jorge da Silva ajuizou reclamação trabalhista. Vou voltar aqui. Tá aqui, ó. Jorge da Silva. Ele ajuizou uma reclamação trabalhista e ele se valeu do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, já na inicial, alegando que na sociedade empresária, alegando que a sociedade empresária havia fechado as suas portas, fazendo prova do alegado, certo? Citado os sócios, os reclamados, né? Citados os reclamados, um dos sócios se insurgiu, afirmando que o IDPJ, ele afirmou aqui, ó, que o IDPJ somente poderia ocorrer na fase da execução. Pronto, agora você já fez uma leitura, agora vamos passar isso aqui para o nosso mapa, tá? Para as nossas anotações. Então veja só, você já tem aqui esse Jorge que você anotou inicialmente,
é o Jorge da Silva, tá? Esse Jorge da Silva, ele ajuizou, olha, uma reclamação trabalhista. Então aqui você já coloca o momento processual, ó. Já existe uma reclamação trabalhista, tá? E nessa reclamação trabalhista, ele se valeu do quê? Do IDPJ. E incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Traga aqui para mim rapidinho. Isso aqui, gente, você já que está estudando, você está lendo, você já tem uma ideia, você tem uma base, né? Essa sua base, ela diz o seguinte: o que é o IDPJ? Quando você está movendo a ação, possivelmente, aí, como ele fez aqui, né? O Jorge da Silva, ele fez uma reclamação trabalhista. Você vai ali buscar com que essa empresa venha pagar os direitos, né, que você alega ter aqui na inicial, na reclamação trabalhista. Então, você vai buscar, então, via de regra, você vai buscar onde o crédito, quem é o responsável pelos créditos trabalhistas? É a empresa. Então você vai buscar na empresa, mas às vezes você não consegue obter, né? A empresa ela está insolvente, ela não tem valor, ela não dispõe né, de crédito, então ela não tem como pagar, certo? Ela não tem como pagar. Mas às vezes acontece por aquela questão que você já estudou lá atrás, sobre aquela questão de confusão, não é isso? Que os sócios acabam ali trocando a pessoa física com a pessoa jurídica, acabam usando dinheiro, o valor que era da empresa, usam na conta da pessoa física. Então, o que é que o sócio, o que é que o juiz, o que é que o Jorge ele fez? Ele se valeu do IDPJ, que é para o juiz desconsiderar a pessoa jurídica e buscar na pessoa física, e buscar nos bens dos sócios, para ver se ele consegue receber esse direito trabalhista. Então é isso aí que é o IDPJ, tá? Só para relembrar. Então, voltando aqui, certo? O IDPJ, voltando aqui o IDPJ, ele diz aqui que ele se valeu do IDPJ, tá? Já na inicial. Onde foi que foi feito esse IDPJ aqui? Na inicial. Por isso que foi feito aqui na reclamação trabalhista. E ele alegou que a sociedade empresária havia fechado as portas. E ele provou isso aqui, né? Prova do alegado. Então, por isso que ele direciona o quê? Para que o juiz vá buscar possíveis formas de crédito, de pagamento na conta dos sócios. Então, aqui, citado os reclamados, ou seja, reclamado os sócios, um dos sócios ele se insurgiu. E o que foi que ele alegou? Ele veio questionar, né? Então, ele afirmou que esse IDPJ ele somente poderia ocorrer, ó, ele vem aqui, ele diz que esse IDPJ ele somente poderia ocorrer na fase de execução. Então, se você for analisar aqui, nós sabemos que existem duas fases: a fase do conhecimento. Vou só separar aqui para fazer essa anotação. Existe a fase do conhecimento e a fase da execução. Então, se Jorge da Silva, ele se valeu do IDPJ na inicial, ele se valeu aqui, ó. O IDPJ que ele fez aqui, ó, IDPJ, foi aqui na fase do conhecimento, na inicial, certo? E o sócio alega que deveria ocorrer aqui, ó, na fase de execução. Então, quem tem razão? Então, nós vamos o quê? Agora fazer uma pesquisa, certo? Aqui no nosso livro de... Inicialmente, a nossa orientação é que você comece pelo livro de súmulas e a nossa palavra-chave aqui vai ser o IDPJ, né? Índice. Então, você vem aqui, ó, índice, H-I-O. Aí você vem aqui, ó, identidade física, impossibilidade, tá vendo aqui, ó?
Aqui, ó. Identidade física, impossibilidade, imposto de renda, imposto de renda. Aqui, ó. Aqui. Imunidade de jurisdição, incompetência, incompetência absoluta, ID. Então, aqui, ó, nós já vimos que aqui no livro de súmula, para essa questão, ó, identidade física, certo? Não conseguimos aqui encontrar no livro de súmula, que é a nossa primeira orientação para você faça a pesquisa. Então, nós vamos agora procurar onde? No índice remissivo da CLT. Então, o índice remissivo da CLT, eu trago aqui e nós vamos procurar lá no HG e nós vamos procurar aqui o I, né, incidente. E o que é que eu tá aqui, olha. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E nós vamos lendo aqui, olha. De ofício, somente quando a parte não tiver advogado. Desconsideração. Previsão legal, artigo 28, CDC. Desconsideração requerida na petição inicial. Ó. Dispensa-se o incidente de desconsideração, artigo 134. Embargo de terceiro. Aqui, ó. Aplicável, instaurado na fase de conhecimento, aplicável, ó, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aplicável nos moldes dos artigos 133 a 137 do CPC, certo? Então aqui, gente, eu oriento para que você faça o seguinte, toda vez que você lê um tema, né, um direito aqui material, você faz essa leitura e aqui está dizendo a previsão legal. A previsão ela diz que é lá no artigo de 133 até o artigo 137 do CPC. Então, eu oriento para que você vá lá no CPC, faça essa leitura, começando pelo 133, tá? E tá aqui, ó. Capítulo 4 do CPC. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 133. Começa aqui, olha. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, certo? Aqui, o pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos em lei. Aí você vem aqui. Eu trago aqui para vocês, certo? Ó. Aqui. Pronto. Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, consegui trazer aqui. Então, continuando aqui no artigo 134, não é isso? Olha, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo do conhecimento, no cumprimento de sentença e na fase de execução, fundada em título executivo extrajudicial. Então, você aqui já tem a resposta, certo? O que foi que aconteceu? O sócio disse que só poderia ser na fase de execução. E aqui o artigo 134 ele diz que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, certo? Então, quando você for responder, aí você já vem aqui, olha, faz a sua anotação do que? De uma fundamentação que você encontrou aqui, ó. Artigo 134, certo? 134 do CPC. Ele diz que o incidente é cabível em todas, ou seja, é aqui, ó, é cabível em todas as fases
do conhecimento. Certo? Aí, ele faz a pergunta: como você defenderia processualmente o incidente, o IDPJ utilizado? Certo? Então, se Jorge utilizou, aí eu trago aqui para mim, se Jorge utilizou o IDPJ na inicial, ele tem direito de usar é possível, é cabível isso aqui? O próprio artigo, ele diz, ó, é cabível em todas as fases do conhecimento, então é cabível. A resposta, você colocaria da seguinte forma, sempre contextualizando, quando você começa já colocando Jorge da Silva, né, ó, você já está contextualizando, então você coloca aqui, ó, Jorge, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, ó, Jorge da Silva tem direito de se valer do IDPJ na fase do conhecimento, vírgula, na inicial, ponto, nos termos do artigo 134 do CPC. Olha aqui, gente, a resposta. 3 linhas, tá? Resposta aqui em 3 linhas e você consegue responder isso aqui que foi perguntado. Aí você pode me perguntar assim, Elton, mas assim, poxa, como é que eu acertaria esse gabarito? Como é que eu acertaria essa palavra? Como eu falei para vocês, você está aqui diante, você tem que analisar, né? Então, quando ele diz que Jorge fez na inicial, e o outro diz, e o sócio diz que só poderia ser na fase de execução, então você tem que entender que existem duas fases, fase do conhecimento e a fase de execução. O sócio diz que na execução só poderia ser na execução, mas o Jorge ele fez aonde? Na fase do conhecimento. Então, e a própria questão diz que ele se valeu do IDPJ na inicial. Aí você, Elton, mas se eu respondesse somente na inicial, ele poderia ter se valido na inicial. Não tá não está errado, mas não está aqui no espelho de resposta. Mas aí qual é a tua preocupação? Tenta mesclar aqui o que está o que está no enunciado com o que está escrito aqui no artigo, para não ter aquela questão da mera cópia, né? Para você não cair nesse erro. Mas olha como fica. Jorge da Silva tem direito de se valer do IDPJ na fase do conhecimento. De onde eu tirei isso? Do artigo 134, certo? Na fase do conhecimento, aí eu coloco vírgula na inicial, porque ele se valeu na inicial. Então, se o gabarito trouxer na fase do conhecimento, você acerta. Se vier na inicial, você também acerta, certo? Agora, o que eu quero trazer, gente, aqui de um detalhe para vocês é o seguinte: se habitue, você está estudando, então, assim, essas palavras elas precisam começar a fazer sentido para você. Por exemplo, aqui, reclamação trabalhista, você vai ajuizar. Não é tão importante assim, você não pode decorar esses verbos. Decorar verbo é uma furada. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio IDPJ, tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês verem o seguinte, olha. O IDPJ, aqui no 133, o que é que ele diz aqui, ó? O que é que ele fala bem aqui no 133? Olha, o incidente de desconsideração jurídica será o quê? Instaurado. Se você for ler
aqui, ó, no 134, certo? Se você for ler aqui 134, os parágrafos aqui, olha, a instauração. Parágrafo 2º, dispensa-se a instauração do incidente. Parágrafo 3º, a instauração do incidente, certo? 135, olha aqui, ó, instaurado o incidente. Então, você concorda comigo que essa palavra ela é importante? Porque o incidente ele se instaura. Você não vai colocar, pode colocar o incidente, né? Pode, você, como você até colocou aqui, se valeu, certo? Mas você pode enriquecer melhor aqui a sua resposta. Você coloca somente se valeu porque o enunciado trouxe, tá? Mas aí se você puder observar aqui nessa leitura que o IDPJ ele é instaurado, isso aí possivelmente vai te ajudar a chegar ali no padrão da resposta do FGV, certo? Isso é só um detalhe, é uma dica, mas isso, assim, se você tivesse colocado somente isso, Jorge da Silva tem direito de se valer do IDPJ na fase do conhecimento, pronto. Estaria certo de igual forma, tá? Agora nós vamos aqui, ó, para você ter ideia, eu vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou fechar aqui ó, a CLT. Essa aqui foi a nossa resposta. E eu vou trazer agora aqui, certo? O que a FGV trouxe como padrão de resposta. Ó, você respondeu: Jorge da Silva tem direito de se valer do IDPJ na fase do conhecimento, né? Desde a fase do na fase do conhecimento, na inicial, nos termos do artigo 134. Olha aqui o que ele trouxe como resposta. É possível a instauração do IDPJ. Tá vendo como é importante essa leitura aqui do artigo? O artigo 134, em todos os parágrafos ele trouxe, 135, a instauração, né? Ó, então é possível a instauração do IDPJ onde? Na fase do conhecimento. Indicação do artigo 134 do CPC, certo? Segunda questão. A segunda questão, ela traz o seguinte. Vou aqui trazer para vocês. Colocar aqui bem aqui na posição. Caso o juiz rejeite o incidente de caso o juiz rejeite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caberá recurso de imediato? Olha o que ele está perguntando. Você vai lá no índice remissivo. Aqui, ó. Se você você lê aqui o mesmo artigo, olha aqui. Na fase na fase de cognição, incabível o recurso. Artigo 855-A, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Então, nós vamos anotar isso daqui, tá? Como possível resposta já aqui para nossa letra B. Então, nós já encontramos a fundamentação, aonde? Artigo 855, letra 855-A, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Vamos dar uma olhada nesse artigo lá da CLT, certo? Então, nós temos aqui, vou trazer aqui para vocês, artigo 855-A da CLT, bem aqui. Pronto, bem aqui, ó.
Tá aqui, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, a questão traz caso o juiz rejeite, né? Então tá aqui, ó, da decisão interlocutória que rejeitar o incidente, inciso 1, na fase de cognição, que é a fase do conhecimento, não cabe recurso de imediato. Ele pergunta: caberá recurso de imediato? Você tem que ser bem enxuto aqui na sua resposta. Caberá? Você tem que se posicionar, né? Então a resposta aqui da letra B seria não. Se habitue a se posicionar, colocar sim ou não, quando for uma pergunta direta. Então aqui, ó. Caberá recurso de imediato? Não. Não caberá recurso de imediato. Nos termos do artigo 855-A, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT. Gente, isso aqui é a forma mais enxuta possível você colocar, responder uma questão dessa aqui, 2 linhas, tá? Aqui você ainda poderia colocar, como ele pergunta aqui, olha, caso o juiz rejeite o incidente, você poderia colocar não caberá recurso quando o IDPJ for rejeitado pelo juiz. Não tem problema, só que a questão é que você não pode se alongar muito, tá? Mas está aqui, não caberá recurso de imediato nos termos do artigo 855. Tá? Chegamos à nossa resposta e aqui eu trago para vocês o gabarito, né? O gabarito, ele vem bem aqui, ó. Você acabou de responder, não caberá recurso de imediato nos termos do artigo 855. Aí olha aqui o gabarito padrão que a FGV trouxe, tá aqui. Não caberá recurso de imediato, indicação do 855-A, parágrafo 1º, inciso A da CLT. Gente, o vídeo está chegando aqui na faixa de 30 minutos, é o que a gente se programa para responder uma questão. Claro que essa resposta aqui, gente, vai ser bem mais rápida, tá? Porque eu tô dizendo que é para você colocar em 30 minutos para cada questão. Mas aqui nós conversamos, a gente troca ideia, a gente vai pontuando, a gente vai sinalizando algum detalhe ou outro, tá? Mas dentro do que a gente se propõe a fazer, a resposta ela fica dentro do prazo, tá? De 30 minutos. Se habitue a controlar o seu tempo, tá? 2 horas para as questões, 3 horas para a peça, certo? Voltando aqui para mim, então, gente, é isso. Mais uma vez eu quero agradecer, tá bom? A todos que estão aqui acompanhando os vídeos. Espero que ele esteja construindo junto com vocês aí, alimentando esse estudo de vocês, solidificando melhor a construção de como você vai para essa prova, tá? Você tem que ter isso em mente, uma estratégia. Faça essa estratégia, resolva as questões primeiro. As questões, elas vão te ajudar na peça, porque você já vai estar ali com o seu com essa leitura, com essa resolução de questão, você vai estar ali treinando ali momento processual, momento cabível, qual aqui, como ele diz, ó, caberá recurso, você vai saber se cabe ou se não cabe. Aí você já vem, olha, recurso, decisão interlocutória, não cabe de imediato, né? Ah, mas um recurso ali após a sentença, na fase de conhecimento, recurso ordinário. Ah, lá na fase de execução, cabe agravo de petição,
né? Quais são esses possíveis recursos? Ah, mas aí o recurso ordinário também, eu quero recorrer do recurso ordinário, recurso de revista. Então, assim, tem essa leitura, essas questões, elas, começar por elas, faz você treinar o seu cérebro a quê? Fazer essa lembrança, você vai recordando tudo que você estudou, porque você é um passeio, são 8 itens para você relembrar situações ali que vão possivelmente ocorrer na tua peça, tá? Pelo menos você vai já estar treinando, você já vai estar ali, porque eu costumo dizer que é como se fosse 8 teses que você está construindo. Embora sejam algumas questões, falem, alguns itens falem sobre qual a medida cabível, mas de qualquer forma está te ajudando a identificar a peça, tá? Então, 8 itens que te ajudam bastante. Você vai para a peça muito mais com a mente mais aguçada e você vai ficar mais tranquilo para responder essa peça. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença de todos. Aí, o pessoal que está gostando, me ajudem, né? Apontem aí o que a gente pode melhorar, o que a gente está disponibilizando aqui para vocês, tá bom? Curtam, comentem, compartilhem. Isso é o que eu peço para vocês, tá bom? E aqui, ó, gente, invistam no canal. Esse aqui é o Pix do canal. Façam aí, invistam em vocês, investir em conhecimento, tá bom? Para que a gente possa aqui estar tentando colocar da melhor forma material aqui de qualidade para vocês, tá? Um estudo, uma análise, tá? Da melhor forma possível para que a gente chegue e sempre alcance. A meta aqui é alcançar o quê? O padrão da FGV, tá bom? Então, mais uma vez, curtam, comentem, compartilhem. Muito obrigado, tá? E desde a gente está próximo aqui da prova. Estou fazendo um vídeo atual, um vídeo atualizado, tá? Então, boa prova para vocês, tá? Se concentrem, tentem fazer dessa forma que a gente faz essa orientação, tá bom? Eu tenho certeza que isso aqui vai ser de grande valia para vocês obterem a pontuação de vocês, a aprovação, para vocês poderem exercer a advocacia de vocês, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.